Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Faremos na noite de hoje a leitura dos versículos de número 4 a 7. Este é o texto base da nossa exposição. Texto sobre o qual nós falaremos pelos próximos 30 a 40 minutos. Filipenses capítulo de número 3, versículos 4 a 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda ou perda por causa de Cristo. Louvado e engrandecido seja sempre o nome santo do nosso Deus. Um texto altamente rico, carregado de densas verdades teológicas que vão ecoar aos nossos ouvidos, que já estão a falar aos nossos ouvidos, que devem adentrar ao nosso coração, trazendo sobre todos nós mudanças verdadeiras, mudanças genuínas, moldando, acima de tudo, em outras palavras, o nosso coração, a imagem daquele que é o Deus redivivo, o Deus encarnado, o nosso Senhor, o Criador e sustentador de todas as coisas, Cristo Jesus. A revelação, a personificação exata, maciça, literal de Deus, o Pai. Verdades estas aplicadas ao nosso coração a partir da atuação do Santo Espírito do Senhor. Na medida em que eu e você adentrarmos ao texto em questão, precisamos ter em mente que no final das contas, eu e você temos uma necessidade latente, uma vez que eu e você estamos sendo instruídos nos caminhos do Evangelho. Que necessidade é esta? Do autoesvaziamento, do esvaziamento de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas próprias vontades, dos nossos desejos, das nossas ambições, das nossas prioridades levianas, daquilo que permeia o nosso coração desarraigado das verdades do Evangelho. Precisamos nos esvaziar daquilo que o mundo diz ser verdade, de tudo aquilo que é contrário às Sagradas Escrituras. E como uma consequência inevitável, precisamos nos encher cada vez mais de Cristo Jesus, a revelação exata de Deus, o Pai. Tentando ser mais claro, na medida em que eu e você adentrarmos esse texto, precisamos ter em mente de que não existe vida verdadeira fora de Deus, fora de Cristo Jesus. Uma outra importante verdade que eu e você precisamos ter em mente, na medida em que nós adentrarmos ao texto em questão, é que eu e você, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, homens de diversas culturas, de diversas nacionalidades, de diversos segmentos, podem usufruir de grande prestígio entre seus pares, entre nós mesmos. Nós podemos ser aclamados pelos homens, podemos ter um vasto e imenso currículo, podemos ser aplaudidos pelos homens, mas nada, simplesmente nada disto tem qualquer valor diante de Deus para a nossa salvação. Mais uma vez, inevitavelmente, brota, salta do texto aos nossos olhos, alcança os nossos ouvidos e precisa adentrar as profundezas do nosso coração. Não existe nada de bom em nós. O que de bom há em nós é Cristo Jesus operando em nossa vida. O que há de mal, de ruim, de perverso, de promíscuo em nós, somos nós mesmos. Mas também é extremamente importante que eu e você, na medida em que adentrarmos ao texto em questão, tenhamos em mente
que na medida em que eu e você cavarmos esse texto, veremos o apóstolo Paulo apresentando um contraponto da justiça que ecoa de Cristo Jesus. É como se ele fizesse uma comparação. Qual comparação? De um lado a justiça de Cristo, do outro lado a nossa justiça. Uma justiça pautada pelas nossas boas obras. E de modo bastante claro precisa ficar ao nosso coração a seguinte verdade: no final das contas, precisamos depender muito mais de Cristo do que de nós mesmos. Convém que na sequência eu tenha em mente aquilo que fora destacado no domingo passado, na exposição continuada do capítulo de número 3. E você também tenha em mente aquilo que fora destacado. Sobretudo porque o versículo de número 3 de Filipenses capítulo 3, que for o alvo da exposição de domingo passado, é a porta de entrada para a sequência desta unidade que marca o capítulo de número 3. Eu e você não conseguiremos entender com exatidão a declaração que consta nos versículos 4 em diante, se eu e você perdermos de vista aquilo que está posto na altura do versículo de número 3. O versículo de número 3 foi analisado no domingo passado a partir da seguinte temática: as características do cristão autêntico. Algumas verdades ecoaram aos nossos ouvidos naquela noite. A primeira delas: o cristão autêntico tem como característica ser um adorador movido pelo Espírito Santo. Versículo de número 3, primeira parte. Na condição de um cristão autêntico, eu e você não vamos onde nós queremos ir. Eu e você não compramos o que nós queremos comprar. Eu e você não fazemos aquilo que nós queremos fazer. Existe um Senhor, existe um Deus, que é o Senhor da nossa vida, que rege as obras das nossas mãos, que rege o trilhar dos nossos passos. Na condição de um adorador, não somos nós mesmos que estipulamos a regra do jogo. Nós devemos, na condição de um adorador, orientados pelo Espírito do Senhor, seguirmos as orientações deste Espírito, que é, em outras palavras, o próprio Deus. Uma segunda importante verdade destacada naquela noite: o cristão autêntico tem como característica gloriar-se nas obras de Cristo Jesus. Versículo número 3, segunda parte. Tudo que há de bom em nós aponta para o exercício de Cristo em nós. Tudo que há de ruim em nós aponta para a nossa velha natureza adâmica. Eu e você podemos ser aplaudidos diante dos homens, mas acima de tudo, importa que eu e você sejamos reconhecidos diante daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. A nossa glória, a nossa alegria, aquilo que deve movimentar-nos, não pode ser outra coisa a não ser o desejo elementar, primordial, de fazer Cristo Jesus cada vez mais glorificado no mundo que nos cerca. Vimos também, naquele último domingo, o cristão autêntico tem como característica a firme decisão de não confiar em feitos religiosos. Última parte do versículo 3, momento no qual o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes na cidade de Filipos, uma cidade habitada por soldados romanos aposentados, portanto predominantemente gentílica. Tome bastante cuidado. Nós demonstramos confiança em muitas coisas, sobretudo nos nossos feitos religiosos, nas nossas conquistas. Tenham por certo de que a nossa confiança não pode estar ancorada na carne. Em outras palavras, na nossa velha natureza adâmica. Paulo, então onde é que nós devemos estar ancorando, fincando cada vez mais a nossa confiança? Em Cristo Jesus, diria o apóstolo Paulo. Tendo feito estas considerações, relembrando, portanto, algumas verdades já destacadas e que servem como uma nota introdutória para aquilo que passa a ser destacado a partir de agora, eu quero pensar a análise dos versículos 4 a 7, a partir da seguinte temática: Paulo e os seus méritos vantajosos para a salvação. Uma questão de inutilidade. Pastor, tem como resumir a exposição na noite de hoje numa única afirmação?
não há nada em nós que nos torne dignos da salvação revelada em Cristo Jesus. Portanto, eu penso que já posso trazer uma aplicação prática para todos nós na noite de hoje. Se coloque no seu devido lugar. E o seu devido lugar é também o meu devido lugar. Nós somos dependentes de Deus. Não é Deus que depende de nós. À luz do texto, algumas verdades importantes precisam ser destacadas. Em especial, a primeira. Paulo e as vantagens que lhe pertenciam já no seu nascimento eram inúteis para a salvação. Onde é que está isso no texto? Versículos 4, 5 até a parte D, e vou fazer a leitura também do versículo 7. Mente cativa as Sagradas Escrituras. Confiram se o que eu estou é verdade ou não. Este é o seu dever. Bíblia aberta, conferindo. Versículo número 4. Bem que eu poderia confiar também, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Agora saltemos para o versículo número 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Meus amados irmãos, lembremos-nos de que o apóstolo Paulo está num embate teológico. E este embate teológico é um embate extremamente acirrado. Ele está preso, acorrentado a um soldado romano, na capital do poderoso império romano chamado Roma, a cidade. No retorno de Epafrodito, depois de uma série de contratempos, o apóstolo Paulo escreve e manda pelas mãos de Epafrodito essa carta, a carta que nós estamos lendo. É certo que aqui nós temos uma cópia, mas uma cópia fidedigna. E na altura do capítulo número 3, o apóstolo Paulo chama os mestres inseridos nos corredores da igreja em Filipos. Os falsos mestres, nos dias do apóstolo Paulo, inseridos no contexto daquela igreja, reivindicavam que Jesus e a graça de Deus, o seu favor imerecido, não eram suficientes para a salvação. Se fazia necessário Jesus e mais alguma coisa. Se fazia necessário Jesus e os feitos religiosos. Em especial, eles advogavam, reivindicavam o exercício, a reintrodução do rito da circuncisão. Não somente para os judeus, que estavam a nascer já no contexto do cristianismo, em especial os homens, porque as mulheres não eram circuncidadas, mas também os gentios, que estavam vindo para a fé cristã. Ou seja, aqueles que não eram necessariamente judeus. E Paulo se levanta contra esse discurso, contra esse desvio doutrinário, trazendo importantes alertas. E no determinado momento, mais precisamente no finalzinho do versículo 3, conforme nós vimos mais uma vez na noite de hoje, o apóstolo Paulo grita, em termos metafóricos, ele faz ecoar a sua voz aos ouvidos daqueles crentes na cidade de Filipos, a mais de 1.500 quilômetros de distância. Cuidado, igreja! Nós fomos chamados para confiar não na força do nosso próprio braço, não na nossa inteligência, não nas nossas capacidades, mas em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo começa, na perspectiva de mostrar um contraponto aos argumentos dos falsos mestres, para mostrar quem de fato e de verdade poderia reivindicar qualquer direito, ele apresenta o seu próprio currículo. Para no final, mostrar onde é que estava fincada a sua confiança. Antes de nós adentrarmos ao texto em questão, convém que eu e você tenhamos em mente, aquilo que o apóstolo Paulo passa a apresentar. Meus amados irmãos, qualquer líder religioso, qualquer judeu, nos dias dele, ficaria perplexo, admirado. É um currículo altamente invejável em termos humanos. Disse o apóstolo Paulo no versículo número 4. Vocês, falsos mestres, dizem que Jesus não é suficiente, que é necessário confiar em feitos religiosos,
que é necessário confiar em feitos humanos. Só Jesus e a graça não são necessários somente. Numa perspectiva para gerar salvação, é necessário alguma outra coisa a mais. Então deixa-me aqui dizer uma coisa. Eu bem poderia confiar na carne também. E se tem alguém entre nós que poderia confiar na carne, eu muito mais do que todos vocês. E aí, num primeiro instante, parece soar como uma palavra arrogante do apóstolo Paulo. Mas eu e você precisamos adentrar ao texto. E olha as declarações iniciais que ele faz, apresentando, sobretudo, vantagens que lhe pertenciam já no seu nascimento. Versículo número 5, primeira parte. Circuncidado ao 8º dia. O apóstolo Paulo, só nesse ponto, sobressaía a muitos dos seus algozes, a muitos dos seus críticos, a muitos dos falsos mestres infiltrados no contexto da igreja em Filipos. Porque muitos deles vieram para o judaísmo. Não eram judeus biológicos. Vieram para o judaísmo posteriormente, como uma consequência inevitável, foram circuncidados já na fase adulta. Aqui o apóstolo Paulo está a destacar que ele pertence à observação da lei no seu modo mais restrito. Gênesis capítulo 17 traz uma orientação no que diz respeito ao rito da circuncisão. Toda criança, ao 8º dia de nascido, precisava ser circuncidado, mais precisamente um menino. A criança homem, o macho, precisava ser circuncidado. E o apóstolo Paulo está a dizer, eu não pertenço à linhagem de Ismael, que fora circuncidado na altura dos seus 13 anos. Eu pertenço à linhagem do filho da promessa, mais precisamente de Isaac. Tentando ser mais claro, eu fui circuncidado ao 8º dia. Muitos de vocês não foram. Só que ele não para por aí. Ele apresenta uma outra grande característica sua, que ele já herdara no seu nascimento. Versículo 5, segunda parte, da linhagem de Israel. Muitos dos seus algozes, muitos dos seus fustigadores, não eram judeus de nascença. E o apóstolo Paulo está a dizer, eu, em termos de nacionalidade, eu sou judeu. Eu sou israelita. Neste segundo ponto, eu já sobrepujo a muitos de vocês. Vocês dizem que pode confiar na carne, eu muito mais. Circuncidado ao 8º dia de nascido, da linhagem de Israel. A minha nação é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu pertenço a um povo que teme ao Senhor Deus. O povo que Deus escolheu para se revelar. Mas ele não para por aí. Olha a sequência do texto. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim fora uma das poucas tribos dentro do arraial de Israel que permaneceu leal ao Senhor Deus. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro monarca da nação de Israel, a saber, o rei Saul, ele é da descendência da tribo de Benjamim. Tentando ser mais claro, é como se o apóstolo Paulo quisesse dizer aos seus algozes, aos seus fustigadores, aos seus opositores, aos falsos mestres no interior da igreja em Filipos. Se tem alguém que pode bater no peito e reivindicar alguma coisa com base nos seus próprios méritos, sou eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Só que ele não para por aí, ele ainda acrescenta, hebreu de hebreu, quarta parte do versículo de número 5. Você sabe o que ele está querendo dizer aqui? A minha mãe é judia, o meu pai é judeu. A maioria de vocês não tem pais biologicamente judeus. Ou a mãe é, ou o pai não é, ou vice-versa, ou nenhum dos dois são. Eu quero dizer a vocês que se tem alguém que tem alguma vantagem e que poderia confiar nos seus próprios méritos, este alguém sou eu. Por quê? Porque eu sou hebreu de hebreu. Eu sou genuinamente um israelita. Eu sou genuinamente um judeu. Eu faço parte do povo que Deus escolheu para se revelar,
para descortinar os seus feitos poderosos, soberanos. E quando todos estavam a aplaudir o apóstolo Paulo, em face da riqueza do seu currículo, ele escreve o versículo número 7. E o que está posto no versículo número 7? Mas o que para mim era lucro, mas o que para mim era perda, eu considerei como algo fútil, eu considerei como algo banal, eu considerei como algo trivial. Mas Paulo, por que você fora fazer isto? Por que tamanha consideração como esta, Paulo? Por causa de Cristo Jesus. E aí a grande pergunta que surge é: em que você tem confiado? Entre nós e o apóstolo Paulo, certamente, se fôssemos para confiar na carne, o apóstolo Paulo iria sobrepujar a todos nós. O seu currículo era um currículo invejável, mas o apóstolo Paulo considera tudo isto como sendo uma perda, como algo fútil, como algo banal, como algo trivial, para herdar aquilo que os nossos feitos, para herdar aquilo que as nossas vantagens terrenas não podem alcançar por si mesmas. Primeira lição, importante lição na noite de hoje: Paulo e as vantagens que lhe pertenciam já no seu nascimento eram inúteis para a salvação. Pastor, tem como ser mais claro? Tem. Não há nada que lhe pertença desde o seu nascimento que te torna digno da salvação de Deus em Cristo Jesus. Não há nada de bom em você. O inferno está cheio de boas pessoas. Boas pessoas segundo os homens, mas nunca segundo Deus. Entre nós, seres humanos, só um possuiu vantagens para a salvação: Cristo Jesus. E Ele veio, viveu a nossa vida para estabelecer um parâmetro a ser vivido por todos nós. A grande aplicação prática nesse primeiro momento do texto é esta: eu e você precisamos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos cada vez mais de Cristo Jesus. O céu nos aguarda somente se, e somente se eu e você nos esvaziarmos de nós mesmos. Corretamente, R.C. Sproul, comentando a epístola de Paulo aos Romanos, diz: ou eu e você abrimos mão da nossa autojustiça para recebermos a justiça de Cristo, ou nós a perderemos. É impossível andar de mãos dadas, coligadas, unidas, a nossa autojustiça e a justiça que procede de Cristo Jesus. Pastor, tem como ser ainda mais claro? Eu e você seremos salvos não porque fomos boas pessoas, não por causa das vantagens que nós herdamos em termos humanos, mas por causa de Cristo Jesus. Enquanto eu e você estivermos a olhar para os nossos méritos, para as nossas vantagens, para os nossos feitos humanos, nós estaremos a perder de vista aquele que de fato pode nos salvar. Importa que eu e você percamos neste mundo para ganharmos no mundo vindouro. Na sequência, o apóstolo Paulo apresenta novas vantagens. No primeiro instante, ele apresentou as vantagens que lhe pertenciam já no nascimento. Agora, na sequência, ele apresenta as vantagens que adquiriu posteriormente. E a grande, segunda importante lição na noite de hoje é esta: Paulo e as vantagens que ele adquiriu posteriormente eram inúteis para a salvação. Pergunta, onde está isso no texto? Última parte do versículo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Versículo 5, última parte. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo.
Agora, na sequência do texto, nós encontraremos o apóstolo Paulo mostrando aos seus acusadores, aos falsos mestres, aquilo que ele havia conseguido pela força do seu próprio braço. E o que o apóstolo Paulo adquiriu posteriormente ao seu nascimento? Versículo 5, última parte. Quanto à lei, Paulo se tornou fariseu. No contexto do primeiro século, os fariseus usufruíam da fama de serem zelosos pela lei e pela tradição. Eram homens tidos como cuidadosos, fervorosos. O próprio nome fariseu traz um significado para o nosso vernáculo, pessoas separadas. Paulo está a dizer, depois do meu nascimento, já no meu nascimento eu passei a usufruir de grandes vantagens. Vantagens que sobrepujam em muito a de vocês. Mas posteriormente ao meu nascimento, pela força do meu próprio braço, pela minha dedicação, eu também consegui grandes feitos. O primeiro deles, quanto à lei, eu me tornei fariseu. Um zeloso aplicador da lei. Só que o texto não para por aí. Olha a sequência. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Em Atos capítulo de número 9, por exemplo, que é quando o apóstolo Paulo aparece na narrativa neotestamentária de forma mais precisa, ele está a caminho de Damasco para prender cristãos. Paulo está dizendo aos seus algozes, aos falsos mestres, se tem alguém que pode confiar na carne, esse alguém sou eu, para a salvação. Por quê? Porque eu fui tão zeloso, mas tão zeloso por esta lei, que eu perseguia, eu maltratava, eu prendia, eu derramei sangue de pessoas inocentes, que eu julgava serem pessoas culpadas. Se tem alguém que poderia confiar na carne, esse alguém sou eu, porque eu persegui cristãos, eu acreditava piamente que eu estava certo. No meu zelo, eu me tornei perseguidor da igreja. Só que ele não para por aí. Sequência, finalzinho do versículo de número 6. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte, em termos humanos, igreja dos Filipenses, mais precisamente os falsos mestres que aí estão e ouvem esse discurso. Entre os homens, entre nós semelhantes, entre nós, pessoas, eu me tornei irrepreensível. É lógico que ninguém é irrepreensível diante de Deus. Mas Paulo, em termos humanos, alcançou o posto de ser irrepreensível diante dos seus pares. Se eu e você encontrássemos o velho apóstolo Paulo, e se eu e você não tivéssemos o conteúdo do bom evangelho, eu e você diríamos, este homem é impecável. Este homem é irrepreensível. A conduta deste homem é uma conduta libada, pautada por uma lisura indescritível na sua totalidade. Só que aí vem o verso 7, que se aplica também a essas vantagens conquistadas posteriormente. E o que está posto no versículo 7? Mas o que para mim era lucro, vantagem, mérito, que me trazia soberba, orgulho, diz ele, isto eu considerei perda, coisa fútil, coisa banal, coisa trivial, sem importância, para absorver aquilo que é por demais importante, a saber, Cristo Jesus. Pergunta, do que é que você tem que abrir mão para receber verdadeiramente a Cristo Jesus? O que é que você tem que rejeitar? O que é que você tem que considerar como perda? Na sequência, versículo número 8, veremos no domingo que vem, se Deus nos permitir, como lixo para receber verdadeiramente a Cristo Jesus. Eu sei do que eu tenho que abrir mão. Eu sei dos meus achismos. Eu sei das vaidades do meu coração. Eu sei do orgulho do meu coração. Eu sei quais são os meus pecados. Do que você tem que abrir mão?
Todos nós, igreja, precisamos abrir mão de alguma coisa. Todo dia, eu e você precisamos nos desprender daquilo que caracteriza a nossa velha natureza adâmica. Você não está pronto, eu não estou pronto em termos humanos. Nós estamos prontos para irmos ao céu de Deus, não por causa de nós mesmos, mas por causa de Cristo Jesus. Por que é que se eu morresse na noite de hoje, eu tenho plena convicção de que num abrir e fechar de olhos, eu estaria com o meu Salvador nas regiões celestiais? Porque a salvação não depende de mim. Se no seu coração você está a dizer, pastor, eu devo lhe confessar que eu não tenho tanta certeza assim. Se não abrir e fechar de olhos, se verdadeiramente eu estarei com ele, sim ou não, eu não tenho essa certeza. Você sabe por que você não tem essa certeza? Porque você ainda continua ancorado nos seus feitos religiosos. Grava uma coisa, eu e você temos a incumbência, a responsabilidade de lutarmos diariamente contra os nossos velhos e conhecidos pecados, contra as inclinações perversas do nosso coração. Mas em termos humanos, eu e você nunca conseguiremos chegar à perfeição. Seremos continuamente, enquanto aqui nós estivermos, pecadores miseráveis. Isso significa dizer que não somente no ontem, mas no hoje e no nosso amanhã, a nossa salvação depende, ou dependeu, ou dependerá unicamente, restritivamente de Cristo Jesus. Pastor, tem como ser mais claro? Tem. Faça o que é certo. Obedeça. Obedeça, acima de tudo, às leis postas nas páginas das Sagradas Escrituras, o bom evangelho, mas esteja consciente de que o céu te aguarda, não porque você foi obediente, porque eu e você nunca conseguiremos ser obedientes ao ponto da exigência para passarmos os portões eternos. Todos nós estamos aquém daquilo que é necessário para a nossa salvação em termos humanos. Só existe salvação para aqueles que estão verdadeiramente em Cristo Jesus. Qual foi a segunda importante lição na noite de hoje? Paulo e as vantagens que ele adquiriu posteriormente eram inúteis para a salvação. Quais foram as vantagens que você já adquiriu logo depois do seu nascimento? Que homem você se tornou? Que mulher você se tornou? Que pai você se tornou? Que mãe você se tornou? Que profissional você se tornou? Nada. Simplesmente nada em nós pode trazer sobre nós salvação. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e os méritos humanos para a salvação. Uma questão de inutilidade. Duas importantes verdades foram destacadas. A primeira delas, Paulo e as vantagens que lhe pertenciam já no seu nascimento eram inúteis para a salvação. Segunda importante lição na noite de hoje, ou verdade, Paulo e as vantagens que ele adquiriu posteriormente eram inúteis para a salvação. Pastor, o texto foi explicado, deu para entender alguma coisa, mas em termos práticos, qual que é a aplicação prática para a minha vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida, que resumem a exposição na noite de hoje e amarram as pontas soltas. A primeira delas, não há nenhum mérito em você para a salvação. Saia daqui consciente que você é o seu pior inimigo. Saia daqui consciente de que não há nada de bom em você que te torna digno da salvação. Saia daqui consciente de que você não é tão bom assim, de que você não é tão especial assim. Saia daqui consciente de que não há méritos, não há vantagem alguma em nós para a nossa salvação. Segunda importante aplicação na noite de hoje.
A nossa salvação depende exclusivamente, somente, de ninguém mais, de ninguém menos do que de Jesus Cristo. Eu e você não vamos encontrar salvação em nenhum outro lugar. Se isto é uma verdade, e pelo que parece é, sobretudo à luz do texto exposto, eu e você precisamos mais de Cristo e menos de nós mesmos. Pergunta: o quanto de Cristo há em você? O quanto de Cristo você vê em mim? O quanto de Cristo eu vejo em você? Pastor, estou dando a mínima para isso. Para mim pouco importa o que falam, o que deixam de falar. À luz das Sagradas Escrituras, essa não parece ser uma postura correta. Nós precisamos zelar do nosso testemunho. Nós precisamos zelar. Nós não vivemos em função do que o outro pensa a nosso respeito. Não é isso. Mas nós precisamos zelar do nosso bom testemunho. Porque o nosso testemunho aproxima pessoas de Cristo ou distancia pessoas de Cristo. E lembre-se de uma coisa: Jesus, Ele é bênção, mas Ele é também maldição. Jesus, Ele é vida, mas Ele é também morte. Ele é vida para aqueles que creem nele, e Ele é morte para aqueles que o rejeitam. E eu e você, inevitavelmente, seremos instrumentos para aproximar pessoas, mas também instrumentos para colocar pessoas no seu devido lugar, lugar de distanciamento da salvação. Porque não foram separadas por Deus para isto. Em terceiro lugar, precisamos esvaziar de nós mesmos e nos enchermos de Cristo Jesus. E como nós vamos fazer isso? Pastor, eu entendo que eu tenho que esvaziar de mim mesmo, que eu tenho que abrir mão das minhas prioridades, das minhas vantagens, dos meus achismos, do meu ego inflamado, das minhas paixões levianas e me encher de Cristo. Mas como é que eu posso me encher de Cristo? Não tem como. Não tem outra receita. A não ser lendo as Sagradas Escrituras. Você precisa conhecer o texto bíblico. Orando, congregando, lutando contra o pecado. Isto é diário sobre todos nós. Você não vai conseguir chegar lá sozinho. É por isso que igreja nunca é igreja uma única pessoa. Quando o sujeito diz o seguinte: eu sou a igreja. Equívoco, não é. Igreja pressupõe irmandade. Igreja pressupõe aglomerado de pessoas. Pressupõe uma assembleia. Uns pregam, outros cantam, outros tocam. No final das contas, nós não temos todas as habilidades necessárias. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos uns dos outros. Qual que é a tua função nesse corpo denominado igreja? O que Deus está esperando de você? Domingo passado nós estávamos aqui, ou pelo menos boa parte de nós. E no momento da ceia, sempre o mesmo texto a nos orientar. Que é necessário, antes de participarmos da mesa do Senhor, fazermos uma autoanálise. Examinarmos o corpo. E corpo lá, nós não podemos negar. Tem um primeiro momento nosso, individual, pessoa, particular. Mas acima de tudo, corpo, igreja. Quem somos nós? Quem é você no contexto dessa igreja? Você está aqui para somar ou para diminuir? Quem é você? Você é o trigo ou você é o joio? Eu não consigo distinguir, mas Ele consegue. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Eu consigo enganar você. Eu consigo, atrás deste computador, atrás dessa Bíblia, atrás desse terno, eu consigo demonstrar piedade. Eu consigo fazer isso. Agora, Ele sabe se isso é verdade ou não. Tem como ser mais claro? Tem. Eu e você conseguimos nos enganar e conseguimos enganar as pessoas que estão próximas a nós. Mas nós não conseguimos enganar Deus. Então, cuida do teu coração, cuida da tua mente.
cuida da tua vida. Por quê? Porque você só tem uma vida. Você só tem uma chance. E a tua chance pode significar 80 anos. A tua chance pode significar 20 anos. A tua chance pode significar 85, 40, 45, 50, 55. Você só tem uma chance. Você não tem duas vidas. Você não tem uma vida a perder. Você só tem uma chance. Viva para Cristo Jesus. O mundo e os seus prazeres, eu sei que trazem alegria, mas é tudo momentâneo. Passa e deixa um rastro de angústia, de aflição de alma, de tristeza. Servir a Cristo pelos caminhos do Evangelho não é servir a um Deus num mar de rosas. Tem dias, meus irmãos, que o mundo parece que está desabando sobre a nossa cabeça. Tem dia que tudo que a gente quer fazer parece dar tudo errado, nada dá certo. E o grande desafio é continuarmos acreditando, continuarmos labutando, continuarmos lendo as Sagradas Escrituras, orando, congregando, lutando contra os nossos pecados, a despeito das circunstâncias. Fazendo isto, nós estaremos nos enchendo cada vez mais de Cristo e, como uma consequência inevitável, esvaziando de nós mesmos. Deus abençoe a sua vida. Tenha você uma excelente semana. Tenha você uma excelente noite. Que nesta semana, juntos, possamos experimentar mais de Cristo em nós e menos de nós mesmos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor está a nos conceder mais uma vez, de termos acesso à tua poderosa palavra, sermos orientados, sermos corrigidos, sermos admoestados. Muito obrigado, porque tu não és um pai displicente e irresponsável, mas um pai zeloso, um pai amoroso, que corrige, que abraça, que traz as correções necessárias, mas que também traz de alguma forma afago, traz afeto. Muito obrigado. Continua conosco e nos ajuda, Senhor Deus, a abrirmos mão de todas as nossas vantagens, vantagens que poderiam ser consideradas como meritórias diante do Senhor numa perspectiva humana, para que possamos absorver verdadeiramente os méritos de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, amém.